Olá, seja bem-vindo ao canal da Provance Saúde. Nós trazemos aqui no nosso canal assuntos variados de interesse para você que trabalha em serviços de saúde, principalmente com auditoria em saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre auditoria concorrente na prática. Eu gostaria que antes vocês dessem um like aqui embaixo e se inscrevessem no nosso canal. Assim você vai ser avisado sempre que novos vídeos aparecerem por aqui. Então hoje nós vamos falar de auditoria de enfermagem concorrente na prática. Quais são as suas dúvidas? O que você gostaria de saber sobre isso? Eu sou a Luciane, eu sou enfermeira de formação e tenho uma ampla experiência tanto na atividade pública quanto na atividade privada. Eu fui enfermeira durante muitos anos da rede pública aqui de Curitiba, trabalhei para a Prefeitura de Curitiba numa UPA, uma unidade de pronto atendimento, e simultaneamente eu trabalhei com auditoria e trabalho com auditoria na rede privada, para operadoras de planos de saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre auditoria concorrente de enfermagem. Não dá para falar de auditoria concorrente de enfermagem sem antes fazer uma pergunta. Qual é a expectativa da operadora de saúde com a auditoria concorrente? O que a operadora espera obter? Qual é o resultado que ela quer com a auditoria concorrente? Isso é fundamental para que o enfermeiro e o médico, quando executam a auditoria, saibam aonde focar a sua energia, a sua atenção, o seu conhecimento. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, se você for designado para uma auditoria concorrente, qual é o objetivo da minha auditoria? O que eu quero com a auditoria concorrente? Quando eu falo do que a operadora espera, cada operadora vivencia a sua própria realidade e tem uma expectativa em relação à auditoria concorrente. Na maioria das vezes, ela precisa controlar o custo, e através do acompanhamento do paciente internado, fazer com que o paciente fique internado pelo tempo necessário para obter resultados e o tratamento adequado, porém sem desperdício. Então, no final das contas, o que as operadoras querem é administrar os seus custos, para que não se deixe mais o paciente desnecessariamente internado no ambiente hospitalar. Esse é o objetivo maior de praticamente todas as operadoras, mas existem outros também. Algumas operadoras querem acompanhar pacientes crônicos, querem que as visitas concorrentes identifiquem pacientes crônicos. Algumas operadoras têm adotado a política de conclusão do tratamento em regime home care, então a auditoria concorrente também serve para isso, para eleger os pacientes que podem receber atendimento em regime de home care. Outras operadoras utilizam a auditoria concorrente para monitorar a qualidade do atendimento prestado por aquele hospital, por aquele prestador. Então, são N as possibilidades de objetivos para a auditoria concorrente. Então, antes de mais nada, certifique-se qual é o objetivo da sua auditoria concorrente. Por que você vai lá fazer a auditoria concorrente? O que eles estão esperando como resultado da sua auditoria? Como que a auditoria concorrente acontece na prática? Como que ela se desenvolve? Eu vou comentar com vocês um pouquinho qual é a minha experiência, como que eu vivenciei a auditoria concorrente, vivencio a auditoria concorrente e como que ela se desenvolve. Então, nós temos definido quais são os pacientes que vão receber a visita. De acordo com o tipo de internação, se é clínica ou se é cirúrgica, de acordo com o tempo de permanência. Então, cada procedimento tem um tempo médio de permanência. Se a permanência do paciente se estendeu além da média esperada para aquele procedimento, é startada a auditoria concorrente. Nós temos prestadores que são objeto de auditoria concorrente frequente, e continuamente. Então, existem vários botões que startam as auditorias concorrentes. Na minha experiência era tempo de permanência superior à média esperada para aquele, prestadores específicos, alguns prestadores nós visitávamos semanalmente, independente de quem tivesse internado, e também os pacientes que internavam para procedimentos de alto custo. Então, esses eram os filtros que nós aplicávamos no total de internados para selecionar aqueles que seriam objetos de auditoria concorrente.
Vale salientar que eu estou falando enquanto enfermeiro auditor de uma operadora de saúde, né? A auditoria concorrente também acontece dentro dos prestadores de serviços, mas aí com outra lógica, com outro objetivo, com outra visão. Então aqui eu estou falando para vocês como enfermeira auditora de operadora. Aplicados os filtros, eleito, né, os pacientes que devem ser acompanhados nesse dia, a gente se desloca até o prestador e chegando lá, você vai avaliar o prontuário do paciente. Então, por que ele internou, quando foi efetivamente realizado o internamento, que tipo de procedimentos foram realizados, quais os medicamentos que ele está utilizando, se tem exames que foram realizados ou exames que estão previstos, qual é a previsão de realização desses procedimentos ou desses exames se eles ainda não tiverem acontecido e qual é a evolução médica do paciente naquele dia, tá? Então, veja, os quadros clínicos, eles mudam muito rapidamente. Um paciente que interna, por exemplo, com uma diabetes descompensada, com o início do tratamento, ele tende a melhorar com uma certa rapidez. Então, 2 ou 3 dias são suficientes para que essa evolução médica retrate as condições do paciente naquele momento. Além disso, nós também avaliamos que tipo de dieta ele está recebendo, se ele tem algum tipo de curativo ou não, se ele está utilizando oxigênio ou oxigenoterapia de alguma maneira, se ele necessita de algum cuidado específico que a gente ainda não tenha conhecimento, se ele está realizando fisioterapia ou não. Então, todos esses itens são avaliados. E, importante ressaltar, essas informações todas a gente obtém através do prontuário do paciente. Tá? Então, se o meu objetivo da minha auditoria concorrente é um objetivo de monitorar tempo de permanência, monitorar o que está sendo os procedimentos e exames realizados e monitorar se está seguindo uma média esperada para o procedimento, o meu objeto de análise é o prontuário. Mas, se dentro dos meus objetivos está monitorar a qualidade do atendimento que está sendo oferecido ao meu beneficiário, aí sim eu preciso fazer uma visita à beira de leito. Eu preciso ouvir do paciente como ele está se sentindo com o atendimento que ele recebe. Então, volto a salientar para vocês. Tem que estar muito bem definido lá na frente o objetivo da visita, para que você possa aqui saber quais são os instrumentos que você tem que buscar para realizar a sua visita. Depois de realizada a visita, aqui na minha realidade nós usamos um instrumento de visita, onde a gente vai preenchendo essas informações todas que eu falei para vocês e elaboramos um relatório de visita. Então ali eu coloco o nome, a idade do paciente, qual o prestador que ele está, por que ele internou, qual foi o motivo do internamento, quanto tempo ele já está internado, qual o tipo de acomodação e eu faço um resumo, né, daquilo que eu vi. Esse meu resumo, eu sempre faço um paralelo com uma fotografia. Eu tenho que escrever de forma que a pessoa que for ler esse relatório consiga enxergar uma fotografia do que está acontecendo no hospital com aquele paciente. Então, ele é um resumo muito objetivo, porém muito claro, né, de como o paciente está e qual é a condição dele naquele dia. É importante vocês saberem que muitas vezes nós chegamos a visitar 3, 4, 5 vezes o mesmo paciente. Tá? Por quê? Porque ele permanece internado e ele permanece nos nossos filtros de elegibilidade. Então, eu vejo o mesmo paciente 2, 3, 4 vezes. E a cada uma dessas visitas é elaborado um novo relatório. Esse relatório, ele serve para quê? Você deve estar se perguntando. Meu Deus, eu vou lá, faço uma visita, preencho um formulário, elaboro um relatório, para quê? Essas informações, elas são direcionadas para a nossa gerência direta, que, de posse disso, filtra as informações que vão municiar a questão do prestador de serviço, se ele está dentro do nível de qualidade exigido. Ele serve para monitorar, para que os nossos médicos auditores se baseiem no momento de fazer as liberações de prorrogação do internamento. Por quê? Porque o médico auditor que está aqui fazendo a liberação de prorrogação, ele precisa dessa informação para saber se o paciente realmente precisa permanecer internado ou não. Ela serve também para municiar a liberação de procedimentos, principalmente aqueles de urgência e emergência, né, que são realizados antes da liberação do operador. Então, essas informações, elas subsidiam diversas áreas da operadora. Portanto, o nosso trabalho na auditoria concorrente, ele é muito importante. Também gostaria de salientar que
A mão de obra médica, ela é muito mais restrita, né? Assim, a gente tem mais dificuldade de conseguir médicos auditores. Portanto, os enfermeiros auditores são os responsáveis de fazer a 100% das visitas concorrentes e de fazer uma espécie de filtro para aqueles pacientes que devem e precisam ser acompanhados pelos médicos auditores que realizam visitas concorrentes. Então, a maioria das vezes, nós enfermeiros fazemos uma primeira visita e depois damos o start para a visita do médico, que também vai fazer a parte dele como visita concorrente. Eu trouxe então para vocês um pouquinho da minha experiência com a auditoria concorrente, tá? Como que ela se desenrola aqui, como que a gente executa. Talvez na sua realidade aí ela aconteça de uma forma um pouco diferente, mas é importante, o que é importante disso que a gente falou? Que o enfermeiro tem um espaço gigantesco de trabalho na auditoria concorrente, que ele trabalha junto, né, de forma coesa com o médico auditor na auditoria concorrente e que ele tem que conhecer os objetivos da operadora para a auditoria concorrente. Agora você está chegando ao final desse nosso vídeo. Aqui embaixo você vai encontrar as nossas redes sociais. Eu espero que você vá lá e nos siga. Toda semana a gente está aqui trazendo um assunto diferente sobre auditoria para você que trabalha com isso, que trabalha na área da saúde. A Provance Saúde é uma empresa que trabalha com auditoria em saúde, com consultoria e com treinamentos e cursos. Acesse o nosso site, você vai ver lá todos a gama de cursos que nós oferecemos para os profissionais de saúde. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!